Bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre digo, não sei que horas que vocês vão acessar. Mas vamos lá, então nós vamos começar hoje a gravar os vídeos aí sobre cinemática. E nessa gravação sobre cinemática, eu vou partir primeiro de alguns princípios básicos, tá? Que são muito importantes que vocês saibam, porque a cinemática ela vai estudar sobre a descrição de movimentos. Então, nós vamos descrever movimentos, vamos tratar situações que envolvem movimento, e daí vocês vão poder montar, resolver alguns problemas, montar situações, fazer de alguma maneira algum experimento que possa concretizar e aprimorar os seus conhecimentos já que você já tem sobre movimento. Beleza? Então tá, vamos lá, continuar. Então vamos lá, galera. Nessa relação de descrição de movimentos, né, nós vamos partir do primeiro conceito que eu julgo importante, que é o conceito de referencial. Referencial. Por quê? O que acontece? Quando se fala em movimento, em repouso, esses conceitos não são absolutos. O que isso quer dizer? Eles não são os mesmos para qualquer situação, para qualquer objeto, para qualquer ente que esteja servindo como parâmetro de análise. Ou seja, estar em movimento e o tipo de movimento vai depender desse referencial. E referencial é tudo que serve como parâmetro de análise. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos. Se eu tenho essa situação, olha só que interessante. Para que se tenha movimento efetivo de um corpo, você vai precisar de um referencial para fazer essa afirmação. Por exemplo, se eu faço a seguinte afirmação. O Sol está em movimento. Bom, num primeiro momento você vai falar assim, Nelson, calma aí, isso aí está errado. Porque não é o Sol que se movimenta, são os planetas que se movimentam ao redor do Sol. Tudo bem, os planetas vão se movimentar ao redor do Sol, só que isso aí você está colocando um referencial no Sol. Eu posso colocar o referencial na Terra. No entanto, esse item, essa afirmação, essa frase, ela está errada porque está afirmando uma possibilidade. Não foi definido aqui o que? O referencial. Então, essa afirmação está errada por não ter definido o referencial. Ou seja, não ter definido em relação a quem está acontecendo esse movimento. Tudo bem? É aquele negócio. Em relação à Terra, o Sol está em movimento? Sim. Então, o que eu posso falar? Eu posso afirmar o seguinte. Eu posso afirmar que o Sol se movimenta em relação à Terra. Opa, beleza. Então o Sol se movimenta em relação à Terra. Quem é o meu referencial aqui?
o nosso referencial aqui é a Terra. Tudo bem? Então, de acordo com esse referencial, eu posso afirmar que o Sol vai estar se movimentando em relação à Terra. Por quê? Porque ele nasce no leste e se põe aonde? No oeste. Tudo bem? Então, essa afirmação é correta pelo fato de em relação à Terra, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Tudo bem? Tranquilo, galera? Então, entenderam a ideia de referencial? Referencial vai ser tudo aquilo que eu vou tomar como parâmetro de análise do que eu quero afirmar, do que eu quero analisar. Tudo bem? Então, disso posto, o que acontece? A gente vai poder classificar agora movimento. Por quê? Porque quando eu falo em movimento, o referencial obrigatoriamente tem de estar sendo definido. Eu obrigatoriamente preciso definir qual é o meu referencial. Tudo bem? Tranquilo? Então, se eu não definir qual é o meu referencial, eu não posso afirmar se esse corpo está ou não em movimento, tá? E o que acontece para o corpo estar em movimento? O corpo, o objeto, ele varia sua posição em relação durante certo intervalo de tempo de acordo com um referencial. Tudo bem? Então, isso daqui é o que vai caracterizar para nós o conceito de movimento. Então, todas as vezes que um corpo está em movimento, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está saindo de um lugar e indo para outro diferente. Eu necessariamente tenho de sair de um lugar e ir para outro que seja diferente. Tudo bem? Então, eu preciso mudar de posição, sair de uma posição inicial e ir para uma posição final. Sair de um lugar e ir para outro. E o que acontece? Por consequência disso, o objeto adquire velocidade. Então, velocidade é uma consequência do corpo estar em quê? Movimento. Tudo bem? Tranquilo? E o que seria o repouso? Bom, o repouso, ele é o oposto. Se o repouso é o oposto, o que vai acontecer? O objeto não varia sua posição durante certo intervalo de tempo. Afinal, o tempo nunca vai parar de ser contado, de ser medido, não é isso? De acordo
com um referencial. Tudo bem? Então, isso é o que vai caracterizar o quê? O repouso. Aí agora vamos lá. Gente, quando está em movimento, a consequência é ter o quê? Velocidade. Se está em repouso, então, por consequência, o objeto não terá velocidade. Então, a velocidade dele aqui, ela vai ser nula. Ela vai ser igual a zero, obrigatoriamente. Então, eu não posso ter mudança de posição. Então, eu tenho que estar parado no mesmo lugar. Então, eu vou estar em repouso. Tudo bem? Beleza? Então, falou. Vamos lá, vamos continuando. Então, vamos lá, gente. O que nós temos aqui? Nós temos um ponto A e um ponto B, que seria esse prédio e essa casa, onde um objeto vai sair do ponto A e vai chegar ao ponto B. Tudo bem? Ao fazer isso, o que acontece? Eu vou ter a seguinte situação. Eu vou definir o que a gente tem de chamar de trajetória. O que vem a ser trajetória? É o caminho descrito pelo corpo ao percorrer uma distância. Opa. Tudo bem? Então, esse caminho que foi percorrido ao sair do corpo A e chegar ao corpo B, nós chamamos de trajetória. Só que esse caminho também vai nos descrever o seguinte: ele também vai determinar para nós o que a gente chama de distância percorrida. O que seria isso? É o comprimento, é uma medida de comprimento, percorrido pelo objeto em certo tempo. Então, ele gastou um certo intervalo de tempo para sair do ponto A e chegar até o ponto B? Sim. O quanto ele andou, quantos metros, quantos quilômetros que ele andou para sair de A e chegar a B, e vai ser para nós o quê? A distância percorrida. Tudo bem? E o que seria esse em vermelho? Esse em vermelho é o que nós vamos chamar de deslocamento ou variação de posição. O que acontece? Essa variação de posição, ela representa a medida de uma reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Vamos colocar melhor? Vamos já iniciar a ideia de posição. A posição final tudo bem? Então, observa. Os 50 quilômetros não é o deslocamento dele. Os 50 quilômetros representa aí, no caso,
a distância que ele percorreu. O seu deslocamento, a sua mudança de posição, ela foi de quanto? De 30 km. Beleza? Tranquilo? Então, olha só o que acontece. Essa distância percorrida aqui, ó, ela vai determinar para nós uma grandeza muito importante, que nós vamos chamar de velocidade escalar. Por quê? Porque ela está relacionada com a distância percorrida. Tudo bem? E aí, como é que eu determino essa velocidade escalar? Eu vou ter que fazer pela canetinha aqui do tablet, porque não vai ficar melhor. Depois vocês olham lá no material do blog, que vai estar bem explicadinho lá. Então, essa velocidade escalar, ela é determinada como sendo a distância percorrida pela variação de tempo. Tudo bem? Então, essa é a nossa velocidade escalar. E o deslocamento? Bom, o deslocamento, ele vai também determinar uma velocidade. Só que o deslocamento, ele vai determinar o que nós chamamos de velocidade média. Por quê? Porque essa velocidade média, ela está relacionada ao deslocamento. Tranquilo? Então, a velocidade escalar está relacionada com a distância percorrida. A velocidade média está relacionada com a mudança de posição. E aí, como é que eu determino essa velocidade média? Essa velocidade média vai ser o deslocamento, ΔS, sobre o ΔT, onde o ΔS é o quê? É o nosso deslocamento. Tranquilo? Sim? Então, beleza, galera. Próximo vídeo, a gente vai já fazer alguns exercícios, tá ok? Um abraço, fique com Deus, tchau.